Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcela de Sociologia e hoje nós estamos na nossa aula número 13, cujo tema são novos movimentos sociais, entre eles o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, e também o movimento ambientalista. Antes de a gente começar a falar de cada um desses movimentos, eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre o que são esses novos movimentos sociais. Então, primeiro, a gente tem que lembrar que por meio dos movimentos sociais se dá a construção da cidadania e também dos direitos. E que do ponto de vista dessa criação da cidadania, a gente tem dois tipos de movimentos sociais. O primeiro que são os movimentos sociais que querem criar novos direitos e por outro lado a gente tem os movimentos que querem que os direitos que já existam sejam efetivados, ou seja, a garantia de que esses direitos vão ser usados, vão ser garantidos à população. Então, por isso, quando a gente se refere aos novos movimentos sociais, a gente está falando de várias situações que são características de uma sociedade moderna. Então, os vários grupos sociais e os lugares que eles ocupam na sociedade acabam fazendo com que a gente definir esse movimento, que é muito heterogêneo, né, seja tão desafiante. Ou seja, definir novos movimentos sociais é desafiante porque eles são muito diferentes entre si. Por isso que eu dividi negro, LGBTQIA+, e ambientalista. Só que essa diversidade é o fator principal, porque mostra o quão complexa é a nossa sociedade. Então, cada grupo social dentro de uma sociedade democrática se vê como uma pessoa que tem necessidades legítimas e que essas necessidades legítimas levam à criação de formas de mobilização para atuar socialmente, buscando que os direitos dessas pessoas sejam efetivados, ou seja, muitas vezes os direitos já existem, eles só precisam de fato começarem a ser exercidos, tudo bem? Porém, a gente também tem casos em que a gente tem que criar novos direitos, como a gente vai ver. Então, outra coisa, a gente também tem que lembrar que a cidadania moderna, ela acaba pressupondo a igualdade de todos. Porém, a diferenciação e a inferiorização de alguns grupos, pode ser por preconceito racial, orientação sexual, ela vai se mostrar um problema, obviamente. Então, uma vez que essa ideia de cidadania moderna acaba supondo a igualdade de todo mundo, essa diferença ela vai ser um problema, porque toda vez que a diferença for usada para hierarquizar determinado grupo e colocar ele como inferior, né? Ou seja, a diferença ela vai estar no centro do preconceito, seja de raça, de credo ou de orientação sexual, vamos ter um problema. E aí tá o grande desafio de superar essas diferenças, levando em conta a pluralidade dos grupos de pessoas que tem dentro da sociedade e que todos tenham direito e que todos tenham acesso aos direitos fundamentais. Começando então a falar sobre o movimento negro, acho que o primeiro aspecto que a gente tem que destacar em relação ao movimento negro no Brasil é que ele não é um movimento único, né? Também não seguiu uma trajetória histórica linear, nem contínua e ininterrupta. Então, vamos começar falando desde antes da abolição, já existiam vários movimentos negros que se orientavam por diferentes linhas de pensamento e que tinham objetivos diferentes, segundo a época, contexto social e político que eles surgiram. Então, o que os aproxima são duas questões fundamentais. Primeira, que é a luta contra a discriminação da cor da pele. E segundo, é a reivindicação para ocupar mais espaço, né? E também serem integrados em todos os lugares da sociedade, onde a participação ela se deu em condição de desigualdade antes. Então, que lugares são esses? Mercado de trabalho, educação superior, meio de comunicação, cinema, televisão, propagandas também. E aí, a gente pode colocar o movimento negro, classificá-lo em três fases distintas. A primeira fase seria a fase abolicionista, seria mais ou menos entre 1888 a 1937. A segunda fase, que são os movimentos de integração na sociedade de classe, que seria mais ou menos de 1945 a 64. E aí os movimentos de perspectiva socialista, que seria a partir de 1978. Começando então a falar sobre os movimentos abolicionistas, a gente vai falar que eles incluem um conjunto de movimentos que acabaram contribuindo por meio de ações, né, para que houvesse a abolição da escravatura.
Os movimentos, eles eram formados por ex-escravos que eram libertos ou fugidos. Até porque, após a Guerra do Paraguai, quando todos os negros que lutaram no exército foram aforreados, o número de libertos aumentou e intensificou a participação desses negros libertos nessas organizações, nesse movimento. E os movimentos de integração, eles vão surgir em qual contexto? No contexto da abolição do trabalho escravo e na luta pela inclusão do trabalhador negro que agora é livre na sociedade do trabalho que não é mais escravo. Essa inclusão, ela vai representar um esforço da população negra de readaptação e também para não perder a condição de trabalhador, né, pro amplo contingente de imigrantes que estava sendo transferido aqui para o país. Então, nessa segunda fase que nós estamos comentando já, são características muitos protestos contra as discriminações raciais, contra a falta de oportunidades, contra as restrições criadas também para o desenvolvimento da população negra. Então, se na primeira fase a gente tem a busca pela liberdade, quando a liberdade chega, a gente tem a busca pela integração na sociedade. Após a abolição da escravidão, né, em 1888, a gente tem os chamados movimentos negros pós-abolicionistas, que eles se organizavam e se reuniam, né, reuniam a população negra com a finalidade de lutar pela república e também, em alguns casos, reivindicar o movimento abolicionista como uma conquista popular, não uma conquista da princesa Isabel. A gente pode citar como exemplo dessas organizações a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, de São Paulo, que foi criada no século XVIII. E se a gente quiser chegar à raiz do movimento negro, do pós-abolicionismo, a gente pode lembrar que antes da abolição da escravidão já existia um conjunto bem amplo de associações, de bandades religiosas, de organizações de ajuda mútua, de centros de candomblé e outros lugares que foram fundados antes da abolição e que exerceram um papel muito importante para a organização, para a reunião dessas pessoas. E também esse conjunto, além da reunião e da organização, também teve finalidade de ajuda mútua, da educação, resistência, combate ao racismo, que muitas dessas organizações que eu citei agora, elas sofriam perseguições políticas, né? Tinham dificuldades legais, eram confrontadas pela polícia, então dificultava muito assumir essa vinculação com o movimento negro. Bom, depois da abolição, o mercado de trabalho brasileiro, ele passou pelo processo de modernização, de industrialização. Então, houve uma entrada muito grande de imigrantes estrangeiros. E os negros, eles acabaram competindo por postos de trabalho na indústria, portos, ferrovias. Só que a gente também tem que enfatizar uma coisa, que as populações negras, elas continuaram a ocupar especialmente as áreas de construção, transporte, comércio, serviços que já eram as mesmas profissões do tempo de escravidão. E apesar dos esforços de se adaptar nessas novas formas de trabalho, os negros, eles encontram muita dificuldade de aceitação em determinados locais e às vezes até recusa de pagar um salário. Eles terem que trocar o seu trabalho apenas por comida e casa. Um exemplo bem concreto é que, por exemplo, os negros não poderiam interpretar papéis no cinema. Então, lá no início do século XX, papéis de negros eram interpretados por gente branca pintada de preto, o que a gente chama de blackface. Que é super problemático, porque essa prática do blackface acaba revelando um preconceito racial, porque um grupo étnico branco constrói representação de outro grupo étnico negro e é baseado nos valores dos brancos, na visão de mundo dos brancos, que geralmente era carregado de preconceitos. Bom, 20 anos após a abolição, vai surgir um tipo de organização que é baseada na constituição de clubes, com nomes como José do Patrocínio, Abolicionistas, 13 de Maio, Princesa Isabel. Inclusive, esse José do Patrocínio, eu já vou falar sobre ele. E esses clubes, eles lutavam contra o racismo e contra as barreiras sociais da cor. Esses movimentos, eles foram muito influenciados pelo movimento operário anarquista, comunista, socialista. Nessa mesma época também vão surgir jornais como, por exemplo, o Getúlio em Campinas e o Clarim da Alvorada em São Paulo, que era especialmente ligado ao movimento negro. Então, no dia 13 de maio, os militantes, eles organizavam protestos e realizavam muitos discursos para conscientizar a população.
Nos anos 30, a gente vai observar uma divisão interna do movimento negro, porque vai se formar a Frente Negra, que foi fundada em setembro de 31. E é responsável pela reunião de um número bem grande de participantes em várias cidades e estados. Então, dada essa grandeza e também a diversidade dos integrantes, porque em cada localidade era de um jeito, a Frente Negra ela também vai apresentar muitas tendências. Então, vai depender da base da organização. Mesmo com divergências, a Frente Negra ela cresceu em importância política e também em número de membros e chegou até a propor um partido político, só que foi fechado pela ditadura Vargas quando foi implantado o Estado Novo em 1937. Agora, durante o Estado Novo, houve, ou seja, foi um momento de muita repressão política, pouca possibilidade de existir uma movimentação, de contestar, de reivindicar direitos para o movimento negro. Porém, a partir de meados da década de 40, novas manifestações elas vão começar a surgir. Inclusive artistas, intelectuais, ativistas negros e brancos que lutavam contra essa representação racista do blackface, eles vão fundar em 44 o Teatro Experimental do Negro, o TEM, que é contrário a essa prática de pintar gente branca de preto quando o papel for do protagonismo de um negro. O que ainda era muito recorrente nos palcos e nas telas brasileiras. Então, a integração do negro na sociedade brasileira, de fato, ela sempre foi mais simbólica do que real. E foi na década de 70 que os movimentos negros eles emergiram em uma vertente bem mais moderna, porque essa vertente foi construída de uma perspectiva de luta. E essa perspectiva de luta, ela veio a partir de um intenso trabalho de revisão histórica do país e também de reavaliação dos movimentos passados. Então eles acabaram produzindo uma perspectiva sociológica. Dessa revisão vai surgir uma ruptura que vai dar um foco novo para o movimento. Não basta fazer parte do mercado de trabalho, mas era necessário mudar as relações de trabalho. Nessa perspectiva, a gente tem um ponto fundamental que começou a ser discutido: o conflito social entre classes, intercalando junto com a questão racial. Desse modo, vai surgir ali no interior do movimento negro uma tendência mais socialista, com base naquela análise crítica da formação e da expansão do capitalismo no Brasil, que vai dar um novo impulso ao movimento. O que é isso, gente? O Karl Marx ele não fala da luta de classes. A gente tem o proletário de um lado e do outro lado a gente tem o burguês. Quando a gente tá falando do proletário, geralmente a gente tá falando também com a questão racial, porque o proletário ele é o pobre que não detém os meios de produção, então ele recebe um salário e é explorado. E aí quando a gente coloca a questão racial, a exploração ela dobra. Então, a partir desse momento, dos anos 70, a cultura negra e os fatores positivos ligados ao modo de vida próprio do negro, da cultura negra, elas passam a ser intensamente valorizadas e divulgadas. Um detalhe: por que tem, por exemplo, por que eu falei lá de 1944 e depois pulei para 1970? Porque a gente também teve a ditadura militar de 64 a 85. Então, no início da ditadura, foi um pouco difícil também o movimento conseguir ganhar aí um impulso, porque a organização de movimentos não era permitido. Porém, a gente tem uma lei de 1951 que fala sobre uma lei de punição para casos de discriminação e preconceito racial. Ou seja, em 1951 nós já tínhamos uma lei que foi chamada de Afonso Arinos, que ela punia casos de discriminação e preconceito racial. Tamanho era o número de denúncias de racismo que os negros sofriam na sociedade. Bom, voltando aqui a pós, 1970... Vale comentar, que essa coisa própria de cultura e do ser negro também foi resultado de movimentos negros de outros países, em especial dos Estados Unidos, que aí influenciou o Brasil e também do desenvolvimento da comunicação de massa, principalmente o rádio e a TV. Mas a gente tem que lembrar que lá nos anos 70, como eu já tinha falado, é um contexto de repressão política da ditadura militar, que, como eu já disse, dificulta você se manifestar publicamente e nem pensar em se manifestar de forma democrática, Então, essa questão da raça ela não era reconhecida pelo movimento sindical, nem pelos partidos políticos. Então, o que acabou se introduzindo foi a questão cultural no debate, a valorização da cultura negra. Em vez de se colocar a discussão do problema da discriminação, se colocou a questão da cultura negra.
Em 78, a gente tem a fundação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial e também do Movimento Negro Unificado. E eles acabaram elaborando uma ampla agenda na qual a democracia passava necessariamente pela luta contra o racismo, ou seja, não tem democracia se a gente não debater o racismo. Então, lá no início dos anos 80, a partir da reabertura democrática, a possibilidade da criação de novos partidos, as relações raciais, elas reaparecem como uma questão pendente ali da democracia brasileira que precisava ser resolvida. Então, os partidos políticos, eles procuraram englobar nas suas ações e propostas as reivindicações do movimento negro também. Porque lembrando, gente, lá nos anos 70, como a repressão política era forte, né, não podia se organizar, essa questão de discriminação não era levada a sério. Então, nos anos 70 foi introduzida a questão cultural e étnica negra. Só que aí, com a reabertura democrática, volta a se falar de novo sobre a discriminação negra na sociedade e que a democracia não pode emergir sem que exista esse debate. Um grande avanço que foi feito a partir de muita luta é a Constituição Cidadã de 1988, que ela define o racismo e qualquer outra forma de discriminação como um crime, né? Isso foi uma conquista da militância negra. Inclusive, esse dispositivo constitucional, ele garante a igualdade entre brancos e negros, então a Constituição garante que brancos e negros sejam iguais, proibindo a qualquer critério de raça para diferenciar os cidadãos. Então a gente sabe que o preconceito e a discriminação com base na cor da pele, elas ainda existem no nosso país, né? O que atribui aos movimentos negros um caráter muito atual e legítimo, ou seja, a militância ela ainda tem que existir para conquistar cada vez mais coisas. Até porque, gente, se fala muito sobre democracia racial, e a gente sabe que a democracia racial, ela é um mito, ela não existe. Ainda temos o racismo estrutural. Eu quero apresentar 3 figuras, porém todas as pessoas que lutaram em prol do movimento negro merecem reconhecimento, porque só por causa delas hoje a militância negra continua lutando e exigindo direitos para a gente ser cada vez uma sociedade antirracista. É o José do Patrocínio, que ele foi um dos principais líderes do movimento abolicionista, inclusive ele é um dos cofundadores da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Ele foi um jornalista bem combativo, bem corajoso e ele era filho de um padre com uma escrava. Já o André Rebouças, ele tinha o pai que era um filho de uma escrava liberta com alfaiate e a mãe dele era filha de um comerciante branco. Ele era engenheiro e ao lado do José Patrocínio, ele criou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e também militou de forma bem intensa pelo fim da escravidão. Por último, o Abdias Nascimento, que foi quem criou o teatro, experimental negro, também foi curador do Museu de Arte Negro e também fundou um instituto de pesquisa voltada aos negros. Foi senador, foi deputado estadual, apresentou propostas antirracistas e também trabalhou nas secretarias de governo do estado do Rio de Janeiro. O próximo tópico que a gente vai trabalhar é o movimento LGBT. E aí eu queria lembrar que nas aulas anteriores a gente viu vários movimentos, sindical, feminista, operário, e todos os movimentos que a gente viu que a participação política ela teve um papel importante na luta pela igualdade e aqui também vai se aplicar no movimento LGBTQIA+. Com o passar do tempo, esse movimento foi ficando cada vez mais completo, abarcando mais pessoas que vivem a sua sexualidade de forma diferenciada, a sua identidade de gênero, e que se uniram pelo direito de viver plenamente a sua sexualidade e a sua identidade de gênero. Então, a gente tem que lembrar que dentro da cultura ocidental cristã, só é permitido o casamento heterossexual e sexo apenas para fins de reprodução. As pessoas que saem dessa curva são discriminadas porque eram consideradas anormais ou doentes. Inclusive, somente em 1990, ou seja, há 30 anos, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, deixou de considerar a homossexualidade doença. No final do século XIX, essa situação ela começa a ser questionada, né? Qual a situação dessa cultura ocidental cristã? Ela começa a ser questionada pelas vanguardas artísticas, porque o estilo de vida era totalmente contrário ao estilo conservador. Então, essa vanguarda, ela praticava a liberdade de inúmeras formas. E aí, nesse contexto, surgem grandes escritores e artistas que se assumem homossexuais.
Isso significa que não é que não existia LGBT antes do século XIX. Gente, existia. Mas, infelizmente, por causa dessa cultura ocidental cristã, as pessoas não podiam viver plenamente. Era considerada anormal, era considerada doença. Então, a partir do século XIX, com essa vanguarda mais livre, surgem os artistas e escritores que se assumem homossexuais. Então, como a própria sigla aí salienta pra gente, esse movimento LGBTQIA+, ele não possui uma identidade homogênea, porque cada letra da sigla, ela vai mostrar uma diversidade que existe dentro do movimento e contempla diferentes sexualidades e identidades de gênero. Inclusive, o LGB são orientações sexuais. O TQIA+, geralmente, são identidades de gênero. Então, o que une o movimento? Gente, o que une o movimento, além de todo mundo ter uma sexualidade diferente, é a condição de serem vítimas de um preconceito e muitas vezes de violência por conta da sua sexualidade ou da identidade de gênero. Por isso, não se trata de conquistar direito à visibilidade social, e sim a completa igualdade de direitos em todos os sentidos. Também a gente já sabe que a participação política ela pode ser de várias formas. Então, o movimento LGBTQIA+, ele se mobilizou muito além do voto ou de eleições de políticos que são simpáticos à causa, para conseguir apoio da sociedade, foi criadas paradas anuais do orgulho LGBT. Então, no Brasil, a primeira parada organizada foi em 96, e lembrando que antes disso já ocorriam paradas LGBT, na verdade chamava antigamente Parada do Orgulho Gay, né? Em cidades como Londres, Nova York, e essa parada do orgulho LGBT é uma maneira de ampliar as formas e expressões de participação política, porque a visibilidade social também é uma luta pela igualdade que o movimento que a gente está falando agora busca em relação aos heterossexuais, já que o comportamento dos héteros não são reprováveis, mas muitas vezes quando o LGBTQIA+, tem esse comportamento, significa que ele pode sofrer uma violência, uma agressão verbal ou física. Então, é muito importante a gente lembrar que não é só porque a festa, não é só para, entre aspas, só festejar, mas também dar visibilidade social e dizer, olha, existimos. Mais ou menos, só pra gente entender um pouco a história, há uns 20 ou 15 anos, essa visibilidade ela era restrita a bares e encontros próprios dos grupos. Então, no final dos anos 90, surgiu o termo GLS, para denominar não só o movimento, mas locais onde se encontrava esse público. Os GLS eram gays, lésbicas e simpatizantes, pra gente ver como é excludente, né? E ainda bem que as coisas evoluíram. E outros pontos importantes são algumas datas, como por exemplo, em 2011, a união estável homoafetiva ela foi reconhecida pelo STF. Em 2013, o casamento civil homoafetivo também foi reconhecido pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. E aí, gente, cabe um adendo. Se você fala, ai, professora, mas tem que casar? Gente, casamento na igreja é uma coisa. Casamento civil é outra, bem diferente. Por quê? Muito mais do que celebrar a união de duas pessoas que se amam, a união estável ou casamento, ela garante direitos como herança, participar de plano de saúde, muitas vezes também reconhecer os filhos. Em caso de morte de algum dos cônjuges, o outro tem os seus direitos garantidos. Então, para que isso finalmente se consolide, é necessário que a gente mude a Constituição. Outra grande mudança, tem mais duas. Foi em 2018, quando o Supremo Tribunal Federal, numa votação bem histórica, reconheceu a importância de retirar a obrigatoriedade de se fazer a cirurgia de redesignação de sexo e a solicitação judicial para que pessoas transexuais tivessem que retificar o seu nome. Então isso foi muito importante, porque as pessoas trans, elas acabam tendo a sua identidade de gênero respeitada. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal também permitiu a criminalização da homofobia e da transfobia, que foi enquadrada no crime de racismo. Essa luta por direitos, ela se faz de forma processual, tá, gente? Não é de um dia pro outro. E através de muita luta. Igual o movimento negro lá em cima. Não aconteceu de um dia pra noite. Foram, no caso do movimento negro, séculos de luta. E que vai continuar a luta pra gente ter uma sociedade antirracista. E aqui no caso do movimento LGBTQIA+, a luta continua para ser cada vez mais inclusivo e diminuirmos os números de violência contra LGBTQIA+. O último movimento que nós vamos falar é o movimento ambientalista.
Gente, o movimento ambientalista, ele não é uma luta de um grupo social específico, igual todos os outros que a gente falou. É uma luta que tem que ser de todos nós, porque a gente está falando do meio ambiente. Então, o problema pelo que luta o movimento ambientalista, ele diz respeito a todas as camadas sociais, a todos os grupos. Atividades e movimentos ligados ao meio ambiente também são formas de participação política, também é legítimo. Outra coisa, ao mesmo tempo que, só para caber uma explicação do porquê surgiu o movimento ambientalista, ao mesmo tempo que o processo de industrialização trouxe um aumento do bem-estar, né, para grande parte da população, também acarretou em maior consumo e aí, em consequência, a gente tem uma produção de resíduo e a utilização de recursos naturais que não são limitados de forma maior. Aí o movimento ambientalista ele vai surgir como um movimento político, ecológico e social que vai buscar, através de medidas sustentáveis, reduzir os problemas ambientais que são causados pelos seres humanos. E aí os pilares centrais são a economia verde e a sustentabilidade, porque a gente precisa proteger a biodiversidade que tem no nosso planeta para garantir a sobrevivência das próximas gerações. Alguém já assistiu o filme WALL-E? Se não assistiu, recomendo. Pode até ser um recurso para sua redação. Então, apesar de esse movimento parecer muito novo, as primeiras iniciativas ambientalistas, elas começam lá em 1900, com o uso da ciência para desenvolver planos de conservação das florestas. E esses planos eram feitos por organizações cientistas que eles queriam remediar os impactos da industrialização em ascensão nas cidades e a expansão da agricultura também sobre os biomas. Pessoal, é muito importante depois, para você entender a aula de sociologia, que você também veja as aulas da professora Jota de História sobre História do Brasil, que você também veja as aulas de Geografia sobre Revolução Industrial, beleza? Voltando aqui no movimento ambientalista, as ações desse movimento ambiental, elas podem englobar todo o meio ambiente de forma geral ou podem focar apenas numa espécie, num habitat ou só num bioma, por exemplo. Já que a agressão à natureza pode se dar de diversas formas. A gente tem muitas ONGs e grupos políticos que combatem a poluição em suas mais variadas vertentes, tá? E também existem grupos que atuam ou de forma local ou de forma global. De forma global, a gente tem, por exemplo, o Greenpeace. E de forma global, né? O Greenpeace. E de forma local, a gente tem, por exemplo, as cooperativas de reciclagem, o reuso de alguns materiais. Cabe também falar sobre o protocolo de Kyoto, que foi criado lá em 97 para tentar barrar a poluição atmosférica. Só que ele só entrou em vigor em 2005 porque 55% dos países do mundo tinham que assinar esse protocolo de Kyoto para que ele entrasse em vigor. E aí com a Rússia entrou em 2005. Só que a China e os Estados Unidos, que são um dos maiores poluidores, eles não ratificaram essa medida. E também essas metas, elas têm sido flexibilizadas, né? Acabando deixando vários grupos de ambientalistas descontentes com o protocolo. No Brasil, né, última coisa para encerrar, a gente não tá no bem-estar social das nações ricas. Porém, a gente tem problemas ambientais, por exemplo, na Amazônia com queimada e desmatamento. Naquela região tem uma disputa muito grande entre as comunidades tradicionais que vivem do extrativismo e que estão sendo prejudicadas pelos grandes fazendeiros e madeireiros. Um exemplo de uma figura que lutou muito pela Amazônia foi o Chico Mendes, que vocês podem ver a foto dele ao lado, que ele era seringueiro sindicalista e infelizmente ele foi assassinado pela sua atividade de militância, porque ele lutava pela reforma agrária e também pelo interesse dos povos indígenas e das comunidades tradicionais que viviam ali. A gente também tem que destacar que a Amazônia ela tem uma grande biodiversidade que faz os olhos dos outros países crescerem em cima da gente. E também, além da Amazônia, o Brasil tem mais problemas urbanos, como a questão da poluição do ar, né? Quem já foi em São Paulo nem vê o céu muitas vezes por causa da poluição, e a produção de lixo. Bom, pessoal, um dos aspectos mais importantes dos movimentos ambientalistas é uma noção de uma cidadania responsável, onde todo mundo tem que contribuir para fazer o mundo melhor, seja com a reciclagem, a coleta seletiva, sendo menos consumistas, e é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu sei que a aula foi um pouco longa, porém nós falamos de 3 movimentos. Não deixem de se inscrever no canal para não perder a próxima aula, e aqui na descrição do vídeo vai ter um link para o grupo do Telegram, e lá você vai encontrar a apostila dessa aula super completa e com exercícios. Muito obrigada por me ouvirem até aqui, e até a próxima aula.